Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha, aperta no sininho para receber as nossas notificações e siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube, tá bom? Deixe também seus comentários, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, a fim de nós nos comunicarmos, né? Temos esse contato maravilhoso e essa conexão no Senhor. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E nós estamos baseados em Gênesis 3, de 1 em diante. Hoje nós vamos falar sobre falha na comunicação. Nós vamos estar mencionando a queda de Adão. Adão falhou em manter-se ligado à sua esposa Eva. E essa queda na comunicação, essa falha na comunicação trouxe um erro grotesco para ambos. Gênesis 3, de 1 em diante, diz: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, esse texto fala do pecado original do ser humano, né? O primeiro pecado, a primeira queda humana dos nossos representantes, Adão e Eva. Mas qual foram os 5 motivos da falha de comunicação de Adão? Nós vemos que a comunicação entre Adão e Eva foi deturpada de maneira semelhante. Isso acontece nos dias de hoje com muitos relacionamentos entre muitas pessoas, tanto a nível familiar, conjugal, como a nível pessoal e de amizade. A sua mensagem, né, se perdeu por 5 motivos básicos. O primeiro motivo da falha de Adão em manter-se ligado a Eva. O primeiro motivo é que ele ignorou alguns detalhes da mensagem que deveria comunicar. Houve uma falha de comunicação de Adão como sacerdote, como cabeça do seu lar, da sua família. E aí a primeira falha foi que ele ignorou alguns detalhes da mensagem que ele devia comunicar. Houve uma falha na fala, falha na cobertura espiritual, falha no cuidado com a sua esposa. Segundo lugar, ele permitiu que a voz de Eva o influenciasse mais do que a voz de Deus. Vou repetir: Adão permitiu que a voz de Eva o influenciasse mais do que a voz de Deus. E muitas pessoas têm caído nesse trama de Satanás, nessa tentação de agradar os outros em vez de agradar o Senhor. Agradar os amigos em vez de agradar a Deus. Agradar o cônjuge, os pais, em vez de agradar o Senhor. E a Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que as pessoas. É bem claro isso no texto sagrado. Então, houve uma segunda falha aqui por parte de Adão. Terceira falha de Adão é que ele falhou em ser responsável pela sua comunicação e pela sua esposa. Houve uma falha ali. Adão deixou Eva sozinha, perambulando pelo jardim. E nesse momento de fragilidade, Satanás entrou ali na situação, na história, e acabou corrompendo o coração de Eva, oferecendo aquele fruto, né, para que Eva desobedecesse o Criador. Quarto princípio que nós aprendemos: ele esqueceu o que Deus lhe tinha dito a respeito das consequências da desobediência. Vou repetir: Adão esqueceu o que Deus tinha dito a respeito das consequências da desobediência. A Bíblia diz que Eva, vendo ali a árvore,
que era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ela foi lá e comeu do fruto. E depois foi lá e ofereceu para Adão. Então nós vemos uma falha aqui de uma meditação, de uma reflexão sobre as consequências nefastas, terríveis do pecado na vida do ser humano. E Adão falhou nessa comunicação também e nesse posicionamento diante de Deus. E o quinto princípio, Adão não assumiu a responsabilidade pelos resultados da sua comunicação falha. Quando ele foi confrontado por Deus, o que ele fez? Ele pegou e transferiu para Eva. Eva transferiu para a serpente. E assim por diante. Essa é a tendência humana. Essa é a síndrome de Adão. Quando nós somos confrontados nos nossos erros, nas nossas falhas, a nossa tendência é sempre transferir para os outros a responsabilidade. É nunca assumirmos a nossa responsabilidade. Então nós vemos uma falha, 5 falhas grotescas aqui de Adão e de Eva na queda original. No primeiro pecado humano dos nossos representantes. Primeiro, ele ignorou os detalhes da mensagem que deveria comunicar à sua esposa. Isso acabou fazendo-a tropeçar. Segundo, ele permitiu que a voz de Eva o influenciasse mais do que a voz de Deus. Procurou agradar Eva, escolher Eva em detrimento da sua relação com Deus. Terceiro lugar, ele falhou em ser responsável na sua comunicação. A comunicação foi falha e infelizmente veio o tropeço, o pecado, o erro e a falha. E quarto, ele esqueceu o que Deus havia dito a respeito das consequências da desobediência, não pensou nisso, pensou no seu prazer, no deleite daquele fruto proibido, em detrimento daquilo que de ruim trairia, né? A maldição e as consequências nefastas, terríveis, que o pecado traria, não somente para os dois, mas para toda a sua descendência. E quinto, ele não assumiu a responsabilidade pelos resultados da sua comunicação falha, infelizmente. Então, aprendamos com o erro de Adão, querido. Talvez você seja um bom orador, fale bonito, um bom comunicador, mas é de se perguntar se você é um bom comunicador de verdade, consegue comunicar, não apenas fala bem, mas se comunica bem com as pessoas que estão ao seu redor. Você tem tido cuidado do seu lar, da sua família, das pessoas que estão sob a sua responsabilidade? Você tem sido responsável com relação aos dons, talentos, as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Ou elas têm se tornado muitas vezes uma pedra de tropeço, de queda e de falha para você? Você tem prestado bem atenção àquilo que Deus lhe diz e tem sido fiel em todo mandamento do Senhor, tem sido obediente, fiel nos detalhes daquilo que Deus tem falado para você? Será que você tem dado a devida atenção aos detalhes, nas orientações de Deus para a sua vida? Quando você lidera, você tem se certificado que a sua audiência, as pessoas que estão se ouvindo, são capazes de captar a mensagem que você está falando? Será que você tem recebido a responsabilidade diante daquilo que Deus lhe confiou? Você tem sido maduro, responsável, assumindo as consequências de erros e falhas, procurado mudar rotas, né? E melhorar os seus destinos com relação às escolhas, decisões, caminhos que você tem trilhado? Você tem sido responsável? Então nós aprendemos que a liderança espiritual não é complexa, apenas requer boa vontade de assumir a responsabilidade. Infelizmente, muitos líderes espirituais continuam reproduzindo o erro de Adão, seja dentro dos lares, dentro das famílias, nas empresas, nos negócios, e muitos têm reproduzido o erro de Adão, esquivando-se das suas responsabilidades, transferindo responsabilidade aos outros no lar, na casa, na empresa, na vizinhança, no trabalho, na igreja, esquecendo-se de que o fracasso de Adão começou aonde? Não foi lá fora, foi em casa. Em questão de instantes, danificou todos os seus relacionamentos, poluiu o belo lugar onde Adão vivia, toda a natureza foi afetada pelo pecado de Adão,
e finalmente devastou todo mundo por causa do seu erro e da sua falha. Todo caos gerado pode ser atribuído a uma infundada recusa de liderar. Então Deus te chama a uma liderança, sempre lembrando que liderança é influência, uma influência positiva, uma influência madura e sábia. Lembre-se, quando Eva levou a fruta proibida a Adão, ele administrou mal a criação de Deus, comendo a fruta. Adão também administrou mal a sua esposa, ficando passivo quando deveria ter tomado posicionamento do lado correto, do lado de Deus. Não permitiu que Eva e ele caíssem moralmente. Quando Deus confrontou Adão com o seu pecado, ele culpou outros e disse para Deus: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Não seja covarde como Adão foi. Assuma os seus erros e falhas. Se posicione do lado do Senhor. O Senhor não quer que você fique com uma gangorra espiritual de altos e baixos. Deus quer criar estabilidade espiritual na sua vida para que você continue crescendo, fluindo e amadurecendo no Senhor. Vamos aprender com Adão. Adão falhou em manter-se ligado a Deus e ligado à sua esposa. Que nós não caiamos nesse erro grotesco de Adão e venhamos a viver a vida que Deus projetou para nós, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Escreva aqui no link de descrição o que você achou desse vídeo. Que Deus abençoe você. E aqui também tem todas as informações de como você pode se conectar conosco, o endereço da igreja e como você pode contribuir com esse ministério. Se levante como um cooperador fiel. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Amém.